Olá, queridos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto de leitura bíblica em um ano. Hoje, vamos mergulhar nos capítulos 13, 14 e 15 do livro de Números, continuando a incrível jornada do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Já passamos pelo Êxodo, pela entrega da lei no Sinai, e agora eles estão às portas de Canaã. A expectativa é enorme, mas será que a fé deles será suficiente? Peguem suas Bíblias, preparem o coração e vamos juntos descobrir o que a palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. No capítulo 13, Deus dá uma ordem clara a Moisés: envie homens para espiar a terra de Canaã, a terra que ele mesmo prometeu dar aos filhos de Israel. Um líder de cada uma das 12 tribos é escolhido, homens de renome e coragem. Entre eles, encontramos nomes conhecidos como Caleb, da tribo de Judá, e Oseias, da tribo de Efraim, a quem Moisés chama de Josué. A missão deles é clara: ver como é a terra, se o povo que habita é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Eles devem observar as cidades, se são como acampamentos ou fortificadas, e verificar a qualidade do solo. E mais, Moisés pede que tragam de volta um fruto da terra como prova. Os 12 espias partem e percorrem a terra por 40 dias. Eles vão desde o deserto de Zim até Reob, perto de Ramat. Ao chegarem ao vale de Escol, eles encontram algo extraordinário: um cacho de uvas tão grande, tão pesado, que precisa ser carregado por 2 homens em uma vara. Que visão! Eles também pegam romãs e figos. A terra realmente mana leite e mel, exatamente como o Senhor havia prometido. Os frutos são a prova viva da bênção e da abundância que os aguardava. Imaginem a alegria e a empolgação ao verem aquela colheita. Era a confirmação visual da promessa de Deus. Mas ao retornarem ao acampamento em Cádiz, no deserto de Parã, a história toma um rumo diferente. Eles se apresentam a Moisés, Arão e toda a congregação, mostram os frutos e confirmam: sim, a terra para onde nos enviaste é incrível, realmente mana leite e mel. A primeira parte do relatório é positiva. A congregação deve ter ficado animada, pensando: é agora. Vamos conquistar o nosso lar. Porém, mas muda tudo. 10 dos 12 espias continuam um relatório com uma dose gigantesca de medo e incredulidade. Eles dizem: mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos até descendentes de Anak, os famosos gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem nas montanhas. E os cananeus vivem junto ao mar e ao longo do Jordão. O foco deles muda da promessa de Deus para o tamanho dos obstáculos. Eles se sentem pequenos, insignificantes. Chegam a dizer: diante deles parecíamos gafanotos, e assim também parecíamos a eles. A perspectiva deles estava totalmente distorcida pelo medo. Nesse momento de pânico crescente, Caleb se levanta. Com uma fé inabalável, ele tenta acalmar o povo e diz: subamos e tomemos posse da terra, pois certamente podemos conquistá-la. Caleb não nega a existência dos gigantes ou das cidades fortificadas. Ele vê os mesmos desafios, mas sua perspectiva é diferente. Ele não olha para os gigantes, ele olha para o Deus que é maior que qualquer gigante. Ele se lembra das promessas, da forma como Deus os tirou do Egito com mão forte, abriu o Mar Vermelho e os sustentou no deserto. A fé de Caleb está firmada no poder de Deus, não na força do inimigo. Josué também se junta a ele, mas a voz deles é abafada pelo coro de pessimismo dos outros 10.
O relatório negativo espalha o medo como um incêndio, e a semente da rebelião começa a brotar no coração do povo. O capítulo 14 começa com as consequências desastrosas desse relatório. A congregação inteira levanta a voz e chora em alta voz durante toda a noite. O medo se transformou em desespero e murmuração. Eles começam a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Por que o Senhor está nos levando a esta terra para morrermos à espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão levados como despojo. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Eles chegam ao ponto de sugerir a escolha de um novo líder para levá-los de volta à escravidão. Que tragédia! Eles esqueceram completamente de tudo o que Deus já havia feito por eles. A liberdade, os milagres, a promessa, tudo foi ofuscado pelo medo dos gigantes. Moisés e Arão, desesperados, prostram-se com o rosto em terra diante de todo o povo. Josué e Calebe, com o coração partido, rasgam suas vestes, um sinal de profundo lamento, e tentam mais uma vez trazer o povo à razão. Eles dizem: a terra que espiamos é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra que mana leite e mel. Somente não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque eles serão como pão para nós. A sua proteção se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Que declaração de fé poderosa! Eles veem os inimigos não como gigantes, mas como pão, algo a ser consumido, porque a verdadeira proteção, a de Deus, estava com Israel. Mas o povo, cego pela incredulidade, não quis ouvir. Pelo contrário, a congregação inteira ameaçou apedrejá-los. Nesse momento crítico, a glória do Senhor aparece na tenda do encontro a todos os israelitas. Deus intervém e ele está irado. Deus fala com Moisés e diz: até quando este povo me desprezará? Até quando se recusarão a crer em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, eu os ferirei com uma praga e os destruirei, e farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. É aqui que vemos a grandeza do coração de Moisés como intercessor. Em vez de aceitar a oferta de Deus para começar uma nova nação a partir dele, Moisés ora pelo povo. Ele argumenta com Deus, não com base no mérito do povo, mas com base na glória e na reputação do próprio Deus. Ele diz: se matares este povo, as nações que ouviram da tua fama dirão: o Senhor não conseguiu levar este povo para a terra que lhes prometeu. Por isso os matou no deserto. Moisés apela para o caráter de Deus, lembrando sua longanimidade, sua misericórdia e seu perdão. E ele clama: perdoa, eu te rogo, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Deus ouve a oração de Moisés e perdoa o povo. No entanto, o perdão não anula as consequências da rebelião. A sentença é dura. Deus declara que nenhum dos homens daquela geração que viu sua glória e seus milagres no Egito e no deserto, mas que ainda assim o desobedeceu e o pôs à prova 10 vezes, verá a terra prometida. Eles morrerão no deserto. Seus filhos, porém, aqueles que eles temiam que seriam despojo, esses sim entrariam na terra. A jornada no deserto, que poderia ter terminado, duraria 40 anos, um ano para cada dia que os espias passaram na terra de Canaã. Uma geração inteira pagou o preço da incredulidade. Apenas Calebe e Josué, por terem um espírito diferente e perseverado em seguir ao Senhor, receberam a promessa de entrar na terra. E os 10 espias, que espalharam o medo, morreram de uma praga diante do Senhor. O capítulo 15 serve como uma espécie de reafirmação das leis
e da aliança, mesmo em meio à sentença de 40 anos no deserto. É como se Deus estivesse dizendo: apesar da rebelião de vocês, minha aliança permanece. As leis ainda se aplicam e o futuro na terra prometida para a próxima geração ainda é certo. O capítulo começa com instruções sobre as ofertas que eles deveriam apresentar quando finalmente entrassem na terra. Detalhes sobre ofertas de manjares, libações que deveriam acompanhar os holocaustos e os sacrifícios. Isso era um lembrete constante da promessa futura, um farol de esperança no meio do deserto. O capítulo também aborda a questão dos pecados cometidos sem intenção e dos pecados cometidos deliberadamente, com mão levantada. Isso reforça a santidade de Deus e a seriedade da obediência. Em seguida, temos um exemplo prático dessa lei. Um homem é encontrado apanhando lenha no dia de sábado, uma clara violação do mandamento. Ele é levado a Moisés e Arão, e a instrução do Senhor é clara. Ele deve ser apedrejado por toda a comunidade. Este evento serve como um aviso solene sobre a importância de guardar os mandamentos de Deus. Por fim, o capítulo termina com uma instrução muito visual. Deus ordena que os israelitas façam franjas nos cantos de suas vestes e coloquem um cordão azul em cada franja. Para que serviria isso? O próprio texto explica: para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Essas franjas azuis seriam um lembrete constante, visível, da aliança deles com Deus e da necessidade de viver em obediência. Cada vez que olhassem para suas roupas, seriam lembrados de quem eram e a quem serviam. Qual é a grande reflexão que podemos tirar desses capítulos? A linha que separa a fé do medo é muito tênue. 10 homens viram gigantes e se sentiram como gafanhotos. 2 homens viram os mesmos gigantes, mas se lembraram do Deus que é maior que todos eles. A perspectiva deles determinou seu destino. A incredulidade de uma nação inteira os condenou a vagar por 40 anos no deserto, a um passo da bênção. Eles estavam tão perto, mas seus corações estavam tão longe. Quantas vezes nós também estamos às portas de uma bênção, de uma promessa de Deus, mas permitimos que o medo dos gigantes, os problemas, as dificuldades, as opiniões dos outros menos nos paralise? Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e nos esquecemos do poder daquele que nos chamou? A história de Israel é um alerta poderoso para nós hoje. A incredulidade tem consequências. Ela pode nos fazer andar em círculos, adiando as promessas de Deus para a nossa vida. Que possamos ter o espírito de Caleb e Josué, um espírito diferente, que persevera em crer, mesmo quando os gigantes parecem grandes demais. Que nossas vidas sejam marcadas pela fé que move montanhas, e não pelo medo que nos faz voltar para o Egito. E que possamos ter nossos próprios cordões azuis, lembretes constantes da fidelidade de Deus e do nosso compromisso com Ele. Espero que essa leitura tenha falado ao seu coração. Se você foi abençoado por esta palavra, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo da nossa jornada pela Bíblia em um ano. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé hoje. Que Deus abençoe sua vida